direito. Te plantei na minha horta, te colhi na primavera. No outono eu fui embora, desde então tudo é inverno. Moro só na Avenida Saudade, 29 apartamento bem. Da janela minha cena a verdade me pergunta: quando é que você vem me ver? É tão só na Avenida Saudade. Eu moro lá desde 93. Não me aguento a pintura, uma cidade me pergunta se atrás da porta está você. Amate, cigarro y trago, que triángulo misterioso que se consume armonioso y se transforma em afán de ideias todas bagualas do Huasca que na pobreza faz poesias libertárias. Vi o mate, companheiro, vamos dar-lhe um encilhar. Assim começamos o dia, bem no fim da madrugada. 10 horas e 43 minutos, 10 e 43, você acompanhando a Rádio Fema FM e o Painel Fema, 8 anos no ar por aqui, para levar música e informação, para você que gosta de ter o rádio como companhia. E a gente tá de trilha aí, Vire o Mate, um clássico do nosso musicanto, pra gente só criar esse clima aí, pra me chamar. Um amigão que tá aqui, ele não trouxe chimarrão, mas assim, ó, vamos fazer de conta que estamos aqui com a cuia de chimarrão rodando de mão em mão, não é isso, Valtair Dornelles? Obrigado. Acho que depois que você foi para a Secretaria de Obras no município, é o primeiro encontro que eu tenho contigo aqui no nosso programa. E aí, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Sorriso, bom dia aos telespectadores e ouvintes, que agora o rádio também é imagem também, né? Uma satisfação e certamente é a primeira vez que nós nos reencontramos aqui na Rádio Fema. Exato. O Valtair Dornelles, que a comunidade conhece ele da Brigada Militar, comandou, chegou em Santa Rosa num ano desses, que foi logo ali atrás, na Polícia Rodoviária, depois, daqui a pouquinho estava ali comandante da Brigada Militar, agora coronel, a gente chama de na reserva, como é que é assim? Tenente coronel da reserva, né? Coronel é isso. Da reserva, exatamente. Né? E que daí então, encerrando as atividades na Brigada Militar, assume na gestão, nesse segundo mandato do Anderson Mantei, assume como secretário de obras do município, né? Obras e tem mais um nome. Desde 2 de janeiro de 2025, né? Serviços Urbanos e Obras. Serviços Urbanos, chique, né? E obras. E trabalhando bastante lá, né? Graças a Deus estamos entregando mais para a comunidade e entregando melhor e a maior quantidade de ações e serviços. E que legal, está sendo experiência bacana no público, no serviço público, assim, diferente da Brigada Militar? É uma atividade no serviço público, então essa gestão de pessoas, eu sempre digo que serviço público é um espaço que a gente já domina, então as tarefas e atribuições que nos levaram então a termos um ano sabático, como eu falo, aprender, né, como é que funciona, e aí poder implantar esse trabalho que nós estamos desenvolvendo lá sob a liderança do prefeito Mantei Itaquari. E sobre tua liderança, quantas pessoas, quantos servidores do município? Nós temos na Secretaria 76 servidores na Secretaria de Obras. 76? 76. E que atuam na cidade e no interior? Não, nosso serviço serviços urbanos, né? Serviços urbanos e obras da cidade. O que envolve, onde tem rural é a Secretaria da Agricultura, né? Do Gerson, nosso amigo Gerson, lá que nós trabalhamos conjuntamente e harmoniosamente conjunto. Então tem essa diferenciação, mas o que é serviço de asfalto e calçamento da área rural é nós que fizemos também. O interessante de falar de obras públicas em Santa Rosa é que tem as obras das quais a prefeitura então licita e contrata empresa para executar essas obras, e tem as obras do dia a dia que vocês fazem, então tem tudo isso. Então muitas vezes as pessoas até podem se enganar, né? Aquela obra parou, uma licitação, uma empresa que foi
constituída e contratada, né, na licitação para fazer essa obra, e vocês estão em outras frentes Exatamente, né? exatamente. Nós seguimos trabalhando as obras contratadas então da Secretaria de Planejamento, né, que tem os engenheiros que são os fiscais e coordenadores dessas obras, que segue então o trâmite da terceirização. Muito bem. Bom, só quis fazer essa introdução aí porque, né, Valtair, outro dia a gente vai falar sobre essa atuação junto à secretaria, mas tudo está interligado, né? Então, bem-vindo ao Painel FEMA, bem-vindo ao rádio, né? Que também foi a tua profissão lá nos anos 90. 90, né? 80? 80, 85, 90. Comecei a trabalhar no rádio em 86, você em 85 em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo, isso. E a experiência como foi lá? A experiência, nós conversávamos antes, que agora tá tudo moderno, estúdio, né? Tudo eletrônico, na época, as disqueteiras, disco de vinil, uma experiência fenomenal. Eu sempre dizia, né? Trabalhar no rádio naquela década de 80 foi uma satisfação imensa. Era arte fazer rádio, né? Exatamente, tinha grandes amigos lá, o José Aldo Pinheiro, o Orestes de Andrade, os Fagundes, o Érico Fagundes, trabalhou também em Santo Ângelo, então trouxe grandes amizades e fez uma formação que é pra sempre. Boa do rádio, fica para sempre. O rádio tem isso mesmo, né? Exatamente. Bom, eu falei que o próximo assunto, e você já está, quem está vendo a imagem nesse rádio moderno de som, imagem, vê que você está aí com a camisa da FenaSoja. Faltando menos de 40 dias, deve ser 35 dias hoje, ou 34, estou meio perdido aqui, mas menos de 40 dias para a FenaSoja, e você está coordenando aí a comissão de serviços. Esse trabalho da tua comissão, o que está fazendo no Parque de Exposições? Para te dizer que ontem eu circulei no parque, fui fazer uma matéria lá e vi equipes trabalhando, poda de árvores, tinha equipes trabalhando para todos os lados lá. Passa por você? Passa. É isso? É isso. Nós estamos há 8 edições, né, na FenaSoja como comissão de segurança, né? Algumas edições como presidente e as demais como lá no início do ano 2000, então, como integrante da comissão de segurança. Agora, estreando então na comissão de serviços, na segurança nós trabalhávamos basicamente na véspera e durante a execução, o acontecimento da FenaSoja. Agora não. Agora nós estamos trabalhando há 45 dias antes, nós já estamos trabalhando no Parque de Exposições, para que possa a FenaSoja, então, no dia 1º de maio, iniciar. Obviamente que nós estamos trabalhando com toda a nossa equipe da Secretaria de Obras. É bom ressaltar, né, que a comissão de serviços são integrantes da Secretaria de Obras, são funcionários públicos nossos, do município, que trabalham e fazem esse a mais lá no parque, porque o parque é nosso, né? O parque é do município e está, então, cedido para a FenaSoja. Nós, como voluntários e trabalhando nesse espaço, né, o funcionário público que trabalha lá durante a semana. Nós, obviamente, estamos com a nossa função lá, Sorriso, a FenaSoja, ela se interage com todas as comissões, né? É uma engrenagem que precisa andar conjunta. No caso, a serviço, ela interage muito com a infraestrutura, que é do engenheiro Jason, com a parte da sustentabilidade, que é da Estela Zamberlan, com a equipe da elétrica, que estava sendo feita toda a estrutura nova da iluminação, com a Copeluz gerenciada ali, coordenada pelo presidente da comissão, o Jason. Com a parte de podas, que o meio ambiente autoriza e faz as autorizações para fazer as podas de supressões necessárias após uma análise, então, pela equipe do Gustavo Foliati. Então, tudo interage entre si. A nossa comissão, ela presta serviços a todas as comissões, para que, por exemplo, a comissão de PPCI do capitão D'Ambrosio, obrigatoriamente devemos fazer essa parte básica de estruturação do parque para que o PPCI possa ser autorizado e revalidado pelos bombeiros. Então, essa interligação e essa engrenagem conjunta da FenaSoja que faz com que ela seja grandiosa como ela é, porque ela precisa que todas as comissões interajam e trabalhem, porque uma comissão parando, nós não conseguimos, vai atrapalhar a outra e vai dar um travamento. Sintonia e essa conexão que é interessante, né? Eu já conversei dias atrás, já que estamos há tempos agora nos sábados falando de FenaSoja com as comissões, e ver que há essa... Primeiro, isso que é fantástico, né? O voluntariado presente de uma maneira tão intensa, tão forte na organização da feira, que é uma maneira de que tudo possa acontecer voluntário, com a sua experiência profissional e sua experiência no dia a dia de Santa Rosa, vão lá trocar ideias. Só que daí, para esse trabalho acontecer dessa comissão e das ideias que surgem dessa comissão, com a liberdade dada pelo presidente Marcos Servati de fazer o trabalho,
tem que ter essa integração e essa sintonia com outras, né? Com certeza. Porque que nem você desenhou tão bem isso. Elas se conectam, porque para que eu possa executar isso que vai ser importante e que a gente entender o que é necessário fazer, precisa também do aval da outra, ou pelo menos do conhecimento da outra, para saber até onde dá para se fazer, né? Precisa interagir, e a importância da liderança da nossa presidência, né? Do presidente Servati, do vice Soltis, que fazem toda essa coordenação das comissões e fazem com que elas interajam conjuntamente e simultaneamente, uma ajudando e fazendo o seu trabalho, mas para poder a próxima comissão seguir na sequência o seu serviço. Porque daqui uns dias, então, dia 1º de maio, ao abrir os portões, FenaSoja, ingressos gratuitos, a população pode ir todo momento, todos os dias, os 10 dias da feira, circular por lá. A partir do dia 1º de maio, então, quando as pessoas circularem, será tudo pronto. Será tudo bonito, como sempre tem sido nos últimos, desde o começo, a FenaSoja, e cada vez maior. Mas antes disso, então, como disse o Valtair, existe todo um trabalho. Ontem, por exemplo, para a gente detalhar um pouquinho mais esse trabalho que eu testemunhei ontem. Tinha equipes lá trabalhando, várias frentes, em vários pontos. Eu circulei por lá e vi a equipe fazendo podas. Porque a necessidade, nesse momento, que antecede a FenaSoja, e antes mesmo de chegarem os expositores, as podas acontecerem em pontos específicos ali, pro ouvinte ter uma noção da importância do trabalho de vocês. Nós estamos fazendo desde o corte de grama inicial, né, que o parque fica num tempo ocioso a parte de estacionamento, então a gente começa a fazer esse serviço de limpeza e manutenção. A parte de podas e supressões em casos necessários, se é necessário, no dia de ontem que tu citou, porque a empresa está fazendo a instalação de nova rede de baixa tensão. Então precisa muitas vezes um galho que está com risco de cair, o que possa causar dano, então, ou algum tipo de acidente, ele seja podado ou suprimido aquele galho. Então as equipes de supressões e podas nossa, que é terceirizada pelo município, estava atuando dentro do que prevê o contrato de serviço deles. Então nós interagimos ontem com a equipe de podas, a equipe de infraestrutura com a parte elétrica, a equipe nossa de hidráulica do parque trabalhando com a infraestrutura na nova rede que está sendo iniciada de hidráulica de água do parque, e a nossa parte de correção do solo, ou seja, abre o buraco, faz o trabalho, recompõe, segunda-feira providencia e deixar tudo pronto, porque hoje inclusive tem evento no parque, segunda-feira tudo consertado, asfalto, calçamento, piso, grama, para terça-feira um grande evento também lá pela manhã no parque, ou seja, nós precisamos atuar conjuntamente e simultaneamente com todos. Hoje tem equipes trabalhando também no parque, e isso é uma sincronia fenomenal, que quanto mais se aproxima a feira, mais há necessidade dessa interação. E a nossa comissão, durante a feira, ela é responsável então pela limpeza de todos os pavilhões internos e externos, os abertos e os fechados, né, que é terceirizada a empresa que fará essa limpeza. Então também a nossa comissão que faz esse trabalho durante a feira. E o importante, né, só deixar que as pessoas observam e talvez não saibam, que todo o lixo produzido na FenaSoja, ele é separado, ele é computado, ele é entregue para a equipe da Estela, que faz essa dimensão no final da feira. Aqui, semana passada, conversando sobre, explicando. Exatamente. Então nós, no recolhermos, conduzimos para um local específico, ela encaminha para reciclagem, encaminha para o destino final e faz então o controle e aquela mensuração do que se produziu, do que se recolheu e o que se evitou de colocar material indevido no solo ou na destinação final errada. Então isso aí também é importante que a população saiba, que há esse controle muito importante, e eu acredito que a Estela deve ter comentado sobre isso. Então a nossa comissão a nossa comissão é que faz esse primeiro, a comissão terceirizada que é contratada pela feira faz a limpeza, nós conduzimos para os locais corretos e a Estela dá o destino final. Maravilha, né? Volta esse item, sintonia entre as comissões, né, para o trabalho acontecer. Valtair, as comissões da FenaSoja, formada por voluntários, algumas delas, quando são técnicas, os profissionais daquela área, que quando eles são convidados a fazer parte, vai se somando ali, né? Então, tipo que nem você citou a Estela, né? A sustentabilidade, teremos ali engenheiros, profissionais que dominam essa área, né? Então tem outras lá de planejamento, tem outras que tem profissionais.
atuar, e daí são voluntários, eu quero, me encaixo nessa aí. Você vai, pelo que eu captei aqui, na tua comissão, não tem membros do tipo assim, eu digo, Valtair, eu como voluntário trabalho na tua, né? Tu leva uma equipe de servidores que integram a comissão junto contigo, eles Exatamente. ajudam a pensar, porque eles têm noção. Como é que esse servidor público do dia a dia de cuidar de Santa Rosa, como ele se sente fazendo parte, e essa função é importante dentro de uma feira como a FenaSoja? Nós, no ano passado, nós fizemos em Indomóveis, fizemos a parte de serviço da hortigranjeira, então foi um briefing do que vai ser agora, né? Então, o servidor, a gente acendeu neles aquele despertar de não só fazer por ser funcionário, mas pela importância que é o trabalho deles, pela importância do serviço que é prestado, porque quem conhece a estrutura elétrica do parque é a equipe do Magrão, que conhece toda a parte de estruturação elétrica. Deu um problema, o Magrão é algo referência na elétrica lá, junto com a equipe, com os engenheiros voluntários da FenaSoja. Mas o Magrão tem a equipe dele que dá esse suporte de mão de obra para a equipe que é os voluntários. A equipe dessa que nós separamos, todo esse material, são equipes nossas, que em turnos inversos ou em turnos extras fazem esse trabalho voluntário na feira. Isso também vale relembrar que não afeta o nosso serviço de atender a nossa comunidade na área fora do parque. É um trabalho com que nós coordenamos o trabalho da cidade, com a sua sequência normal, com aquele serviço que nós prestamos, com as demandas que nós atendemos, não para. Além disso, nós seguimos fazendo, então, com equipes extra na FenaSoja para atender o Parque de Exposições. E essa valorização, esse serviço que o nosso servidor faz, despertamos nele, eles já tinham, na sua maioria, aquela satisfação de prestar um trabalho, mostrar o valor do servidor público municipal, trabalhando na FenaSoja e conseguindo fazer algo a mais, que é essa atuação dos 10 dias, nesse período que antecede a feira. Bom, e quando a feira estiver acontecendo, na tua experiência de outros anos, vai ter um volume grande de trabalho? Fora essa questão, você citou aí que é um grande volume, a questão do lixo, de recolher esse lixo e tal. Mas a tua comissão, durante 10 dias de feira, tem muito trabalho? A feira da comissão de serviços, ela tem bastante serviço antes, interagindo com todas as comissões, e durante também, porque tudo que é problema estrutural da FenaSoja é infraestrutura e serviços. Sério? Problema elétrico, problema hidráulico, sempre acontece porque é muito grande. É uma cidade é uma cidade. Então teremos esse problema. Tem chuva, tem problema de escoamento, problema de algum problema que possa surgir, banheiro, de uma calha entupida, de um banheiro com problemas. A equipe de serviço, que deverá imediatamente resolver esse problema. Sempre interagindo com outras comissões, com a comissão de PPCI, com a comissão da infraestrutura, com a comissão de sustentabilidade, enfim, todas essas equipes trabalham, e o trabalho é intenso. Nesses 10 dias, ela é impressionante o ritmo de serviço. Eu fiquei imaginando isso, porque quando a gente está no parque, muitas vezes fica oculto algumas pessoas, a gente acaba não vendo que estão ali trabalhando, né? Porque tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Então alguém fez isso, de repente muitos nem vão valorizar que alguém trabalhou para aquilo estar lindo como está, né? Mas qualquer probleminha, então as comissões estão ali prontas para dar sequência e para corrigir qualquer falha. Exatamente. Um exemplo, agora não acontece mais, mas teve épocas, né, que o estacionamento tinha um probleminha lá, que tinha um veículo que chovia e ficava ruim para saída, problema. Era a equipe de serviço que fazia a remoção desse veículo, que auxiliava, puxava, que hoje foi resolvido, não tem mais barro para ter esse problema, mas enfim, a comissão de serviço é aquele primeiro suporte hidráulico, elétrico, de estrutura, infraestrutura. Então, interagindo as comissões, a gente consegue então trabalhar e dar esse suporte. Trabalha-se quase que no anonimato, mas a importância que é despertada no servidor é da satisfação dele prestar esse serviço, sem buscar holofotes, mas a comunidade saber que ele está lá prestando um bom serviço. Exato, e por isso que eu fiz questão de perguntar, indo nessa linha aí, para valorizar essa turma, porque é o seguinte, tem mais esse detalhe, e o Valtair conseguiu detalhar tão bem isso. O servidor que está no Parque de Exposições, na comissão de serviços, cuidando da FenaSoja, e para que a gente possa ter uma grande feira, tenha a participação e o trabalho deles, esse servidor, não estando ali,
ele está no seu trabalho do dia a dia, cuidando de Santa Rosa. Eu achei fantástico você citar isso, Valtair, porque é esse detalhe. Então, são voluntários que a gente tem, que fazem uma grande FenaSoja, mas são pessoas, são trabalhadores que pegam para valer no dia a dia, aqui cuidando do cotidiano do município e ainda dedicando um tempo e energia para esse outro momento, porque no parque é cansativo. Exatamente. Aqui eu citei o Magrão, pegando exemplo a parte elétrica, nós vamos continuar dando suporte. Se tiver a equipe de manutenção da iluminação pública, seguirá atendendo as praças, atendendo a nossa rede elétrica aqui de iluminação pública, que hoje é uma excelência no sistema de LED, que não tem tantas dificuldades de lâmpadas queimadas, mas que emergência acontece e a equipe do Magrão vai estar trabalhando da mesma forma que é sem execução do FenaSoja. Isso é importante citar. Eu fui integrante da comissão de shows em 2018 com o Vitor Dutra. E daí o seguinte, como tinha a empresa que foi depois a responsável pelos shows, né? A gente estava por lá e disse assim, e aí, Vitor, trabalho pra mim, o que que eu faço? Assim, quando começou a feira, né? Sorriso, agora é só curtir. Tu vai ficar ali, a gente vai receber ali o artista, tu vai conviver ali naquele vucu-vucu lá atrás do palco, e até poder ver artistas que de repente alguns deles você possa ser fã ou não, mas é isso, porque não tem mais o que fazer. É diferente. Tem comissões que trabalham antes e depois tem um certo alívio. E tem comissões que trabalham antes e trabalham durante. Exato, né? Isso então essas comissões, tipo, eu citei antes a segurança, trabalha durante, que eu trabalhava antes, né? Agora a de serviço trabalha antes, trabalha durante e depois no pós. E depois também, no pós-feira, para poder entregar o parque da forma que a população merece usar. Porque depois que todo mundo saiu, daí é isso que vão aparecer os membros da tua comissão, os nossos servidores públicos, para ultimar os últimos detalhezinhos ali, para ver se não tem nada ali que possa, a partir do momento que se abrem os portões, para que a sociedade, a comunidade possa usar. Exatamente, todas as comissões, entre a infraestrutura, a equipe EPCI, a equipe de shows, todas devolvem o parque. A FenaSoja é muito responsável quanto a isso. Recebe o parque e devolve tal e qual recebeu no início da feira. Então, todas as comissões que têm envolvimento durante e o pós também trabalham o pós-feira para poder entregar o parque nas condições para nossa comunidade. Que bacana. Bom, Valtair, muito obrigado pela tua presença no nosso programa hoje aqui. A gente volta no sábado que vem falando com outra comissão sobre os trabalhos, os preparativos da nossa FenaSoja, e que possamos viver uma grande feira, essa feira dos 60 anos, e reforçando, ingressos gratuitos para toda a comunidade e viver esse momento especial. Exatamente, abertura dia 1º, então, de 1º de maio até o dia 10 de maio, né? Exatamente, de 1º a 10 de maio a nossa FenaSoja 60 anos. Um grande abraço. Aliás, muito obrigado, um abraço a todos. Para mim chamar o intervalo comercial, eu vou tocar uma música. Deixa eu ver, eu dei um comando aqui, vamos ver se eu achei. É uma das que eu mais gosto das músicas da atualidade, e ele vai estar na nossa FenaSoja, um dos nomes de destaque que está crescendo muito e conquistando aí por onde quer que ele a música dele está conquistando o Brasil, que é o cantor Panda, e essa música aqui então é muito linda, e a gente volta já já com o quadro Inquietações aqui no programa.